ressuscitou. Olha como isso muda tudo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês ainda permanecem nos seus pecados, e mais, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou. Agora note bem, para explicar esse versículo, eu tenho que ir nos versículos anteriores, eu tenho que ler o capítulo todo, eu tenho que estudar melhor o texto. Isso dá um certo trabalho. Isso é um trabalho acadêmico. Aqui está fácil. Há textos que são mais difíceis. E esse trabalho acadêmico tem um perigo. E a história mostra o perigo disso. Qual é o perigo do trabalho acadêmico do pastor? A história mostra, 100 anos depois da reforma, pouco tempo depois, não chegou a 100 anos, depois da reforma, mostra que os teólogos se tornaram meramente gramáticos, doutores, não eram mais pastores, não eram mais homens que tinham amor pela palavra, calor espiritual, não tinham mais isso. Eles só queriam discutir o tempo grego, o verbo grego, o pronome grego, e debatiam essas questões teológicas, e não tinham mais vida espiritual. Eles se preocupavam demais com o estudo e não se preocupavam com a piedade, o coração, o temor a Deus. Perderam. Era certo fazer isso? Não. Eles eram rigorosos no estudo da Bíblia, mas perderam o calor, aquele calor que vem da comunhão com Deus, do temor, do andar com Ele. E aí a igreja esfriou. A igreja esfriou e morreu. Por causa dessa reação do período pós-reforma, veio um período posterior chamado pietismo. O que o pietismo fez? O pietismo tentou trazer de volta as pessoas para aquele amor mais simples pela palavra. Vamos sim conhecer a Bíblia, vamos sim estudá-la, vamos sim ouvir o que o autor bíblico quis dizer, vamos, mas não vamos permitir que isso se transforme em frieza intelectual. Então, um dos pietistas de bastante destaque, chamado Johann Albrecht Bengel, disse o seguinte: olha, aplique-se totalmente ao texto, aplica-o totalmente a você, aplique-se totalmente ao texto, estude, mas não se esqueça, aplique o texto totalmente a você. Não deixe que o estudo da Bíblia se torne uma atividade meramente acadêmica, fria. Faça com que o estudo da Bíblia se torne, além de uma atividade acadêmica, algo que traga vida para você mesmo, algo que transforme a sua vida e lhe dê poder no seu trabalho. Muito bem. Depois do período pietista, nós tivemos vários outros períodos na história da igreja. É muito longo falar sobre isso. Tivemos um período longo de afastamento com o liberalismo, um movimento que se afastou totalmente da Sagrada Escritura. A igreja se tornou uma igreja morta, fria. O movimento deísta, movimento liberalista, a neo-ortodoxia, foram movimentos que esfriaram bastante a igreja. Na atualidade, nós temos problemas sérios decorrentes desse período mais recente, e nós temos que olhar para a história e tentar extrair lições e resgatá-las. Então, problemas que existem hoje: a crença absurda de que a Bíblia tem vários sentidos. Irmãos, quem inventou isso foi o diabo. O diabo inventou essa mentira, que a Bíblia tem vários sentidos. Ela não tem. A Bíblia tem um sentido só. Nós temos que nos aproximar dela, estudá-la e descobrir o que ela diz. Quando ela diz sim, é sim.
Quando ela diz não, é não. As palavras estão lá. Deus revelou a sua vontade a nós, e Ele revelou a sua vontade de forma até muito clara. Não há obscuridades na Bíblia. Muita gente fala assim, a Bíblia é um livro cheio de mistérios. Não é. Aliás, nem o livro do Apocalipse é assim. Muita gente fala, Apocalipse, seu livro, vou ficar louco. Não fica não. Talvez já para falar já deve estar louco já, né? Não fica louco se ler Apocalipse. Esses livros têm uma clareza notável, esses livros. Se você ler o livro do Apocalipse de forma natural, você vai ver que existem símbolos lá sim, mas é possível compreender a mensagem do livro de forma fácil, de forma clara. Não há necessidade de tentar descobrir mistérios ali. É fácil compreender a Bíblia, lê-la. Por quê? Porque a Bíblia é revelação. A Bíblia não é uma charada. Não é isso. Eu tenho 3 filhas. A mais velha tem 13 anos. A mais nova tem 6. Se eu quiser ensinar de 6 anos a atravessar a rua, porque eu me preocupo com ela, quero protegê-la, e eu quero então dar orientações para ela, pelo bem da vida dela, e eu for ensiná-la a atravessar a rua, será que eu vou usar uma linguagem obscura? Será? Como é que eu vou ensinar minha filha a atravessar a rua? Filha, na rua, você para no meio-fio na calçada, e você olha para a direita, olha para a esquerda, percebendo que não vem carro nenhum, atravesse. É isso. Eu vou ser claro com ela, porque eu quero o bem dela. Agora, se eu dissesse, filha, eu tenho uma mensagem para você. Pense nas abelhas e na sabedoria do gafanhoto. Ali olhar para mim. Irás, voltarás. Certo? É isso. Tchau. Agora ela vai atravessar a rua. O que ela vai fazer com isso? Lixo puro, loucura, coisa de louco, de doente. Que história é essa? Deus nos deu um livro para nos ensinar a atravessar a rua. Porque a rua é perigosa e nós não sabemos atravessar. E quando Ele deu o livro para nós, o livro é claro. Eu não tenho que tentar encontrar sentidos ocultos dele, nada disso. Basta eu ler e eu vou entender o que Ele quer de mim. Basta eu ler e ele vai mostrar, através até da atuação do Espírito Santo na minha vida, Ele vai mostrar como Ele quer que eu atravesse, para que lado Ele quer que eu olhe, com que velocidade Ele quer que eu cruze aquela rua. Tudo isso para me proteger, para me guardar. E vai fazer isso de modo claro. Isso é a revelação de Deus, não é uma charada. Ele não deu uma charada para eu adivinhar. Não. Ele deu a palavra dele clara para eu compreender. Nós não temos vários sentidos, temos um só. Basta ler e saber qual é e viver. Há um outro problema na atualidade que a história nos ensina a abandonar. É o descaso em relação ao estudo da Bíblia. Muita gente diz que não precisa estudar a Bíblia porque o Espírito Santo guia a gente. Alguns falam assim, a letra mata. E com isso mostram que realmente não entendem nada da Bíblia. A Bíblia, a história mostra que é um erro terrível. Porque sempre que a Bíblia causou impacto na história da humanidade, isso sempre veio acompanhado de estudo profundo, de pessoas que se debruçaram sobre ela e memorizaram, leram, estudaram e tiveram a sua vida e a de outras pessoas ao seu redor transformadas por esse estudo.
Um outro erro comum hoje em dia é a aceitação por parte do povo de qualquer exposição que aparece. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos julgar todas as coisas. Quando alguém estiver falando, os outros devem julgar. Mas nós não somos assim os crentes brasileiros dos dias modernos. Hoje em dia, se aparece alguém e grita 3 aleluias e 4 amém, todo mundo sai correndo atrás da pessoa como se aquele homem fosse o Messias. Nós não avaliamos mais criticamente o que as pessoas dizem. Nós recebemos as coisas sem uma análise séria para ver se as coisas são realmente assim. A pessoa veste uma gravata, coloca um paletó, abre a Bíblia e começa a berrar qualquer coisa que dá na cabeça dela. E as pessoas então olham para aquilo e, que homem de Deus, tem a unção. Eu nem sei o que é isso, mas tem a unção. Até onde eu sei, na Bíblia, todo crente tem a unção. Ele é ungido. Até onde eu sei, todo crente é ungido. Não tem diferença nenhuma entre ele e eu. Mas as pessoas abraçam essas prédicas, abraçam esses ensinos sem critério nenhum. E outro problema na atualidade: os pastores deixaram de ser expositores da Bíblia como os homens do passado. Os seguidores da escola de Antioquia eram expositores da Bíblia. Um grande expositor foi João Crisóstomo, que foi pastor em Istambul, onde hoje é Istambul, antiga Constantinopla. E João Crisóstomo, ele tem esse nome, João Crisóstomo, Crissos estoma, porque estoma é boca, Crissos ouro. Ele era chamado de boca de ouro. Boca de ouro. Por que era boca de ouro? Ele tinha várias obturações. Não é nada disso, né? Não tinha obturação nenhuma, não existia isso, né? Ele era chamado boca de ouro porque as pregações dele eram pregações muito eloquentes. Quando ele pregava, as pessoas ficavam totalmente envolvidas pelo poder da sua palavra. E ele era um homem que pregava dessa forma. Há alguns sermões dele disponíveis por aí, vocês podem pegar na internet, mas eram lindos os sermões dele e profundamente tocantes, sermões que expunham a palavra de Deus. Os pastores de hoje não estão mais fazendo isso. Os pastores de hoje são organizadores de passeios. Temos que fazer uma festa do caqui. Aí o pastor vai organizar a festa do caqui. Temos que fazer a festa do milho. Aí vai o pastor organizar a festa do milho. Temos que fazer agora a festa da terceira idade. Vai lá o pastor, né, fazer a festa da terceira idade. E o pastor, às vezes, ele se envolve tanto nessas coisas, tanto em realizar eventos para lá e para cá, que ele deixa de lado a sua principal tarefa, que é dar comida, que é dar alimento para o rebanho que está com fome. E dar alimento requer parar, romper com todas essas coisas e preparar a palavra de Deus, cozinhá-la e preparar para servir os irmãos no domingo. Isso, infelizmente, não tem acontecido no meio evangélico, e a história mostra os prejuízos que se traz, porque nem só de pão o homem vive, mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus. E se o povo não recebe o alimento sólido da palavra, o lobo vem e o arrebata. A fraqueza espiritual toma conta, e a ignorância acaba gerando superstições e erros terríveis. Além disso, há um vasto conjunto de textos bíblicos que são mal entendidos. Eu alistei aqui vários textos, mas o tempo não permite que eu apresente para os irmãos. Eu quero mostrar só um. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Vários textos mal compreendidos. Veja o que diz esse texto: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que bom!
O rapaz que quer uma namorada encontra